Olá, seja muito bem-vindo ao nosso culto de hoje. Eu sou o pastor Arthur Benevenuti. Comigo está também o pastor Fabiano Miller. Nós somos pastores aqui da Congregação Evangélica Luterana Bom Jesus de Sorriso, Mato Grosso. E é uma alegria ter você acompanhando o nosso culto junto conosco. Estamos em período de isolamento por questões de saúde, não é? Durante a crise do coronavírus. Nós, por isso, estamos transmitindo o nosso culto e muitos dos nossos membros estão em casa. Pedimos que então você pegue a sua Bíblia para acompanhar as leituras bíblicas do culto de hoje, culto que é uma reflexão ainda nesse período de Quaresma no qual nós vivemos. Seja muito bem-vindo ao nosso culto e aproveite. Possamos ter real consolo no sofrer, certeza plena tu nos dás de que jamais nos deixarás. Tu és o guia que conduz pela aflição à eterna luz. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Querido e gracioso Deus, nos colocamos diante de Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados. Nós confessamos que somos pecadores e porque somos pecadores, acabamos preenchendo a nossa vida com aquilo que não era para estar convivendo conosco. Pecamos em pensamentos, palavras, ações, omissões e tudo isso mostra o quanto nós somos pecadores. No entanto, nós buscamos em Cristo o perdão e olhamos para a Tua Palavra que nos promete o perdão a todos aqueles que Te buscam, arrependidos e confiantes na obra de Cristo. Te agradecemos porque a Tua Palavra confirma e garante o perdão de todos os pecados aos arrependidos que Te buscam em Cristo e Te agradecemos pelo perdão que nós recebemos por meio do Teu Filho, que morreu para ser o nosso Salvador, em nome de quem nós oramos. Amém. O salmo de hoje é o Salmo 119, do versículo 9 até o versículo 16, texto que diz: Como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos Teus mandamentos. Eu procuro Te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos Teus mandamentos. Guardo a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. Eu Te louvo, ó Senhor Deus, ensina-me as Tuas leis. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens dado. Fico mais alegre em seguir os Teus mandamentos do que em ser muito rico. Estudo as Tuas leis e examino os Teus ensinamentos. As Tuas leis são o meu prazer, não esqueço a Tua palavra. Até aqui o salmo de hoje. O texto do Antigo Testamento de hoje está no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 até o versículo 34. Texto que diz: O Senhor Deus diz: Está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles nos dias em que peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles,
eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém vai precisar ensinar seu patrício nem o seu parente, dizendo: procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. Até aqui as palavras do Antigo Testamento. O Evangelho de hoje encontra-se no livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 35 até o versículo 46. Texto que diz: Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: Quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles disseram: Podemos. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que vou ser batizado. Mas eu não tenho direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Palavras do Senhor. Pendurado no madeiro, ó Senhor, quiseste assim me livrar do cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Pelo sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, meu querido Redentor. Vem liberto, atribulado, a sofrer na escuridão deste abismo do pecado, desespero e maldição. Teu favor, Jesus bendito, minha vida guarde aqui. Teu amor que é infinito, vem unir-me sempre a ti. Dá-me força, ó Cristo amado, que eu resista ao tentador e não ame o vil pecado, nem com a morte o causador. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
o qual foi concebido pelo Espírito Santo, da Santa Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou os mortos, Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele vinha julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em nome daquele que nos ensina que entre os cristãos não pode ser assim, o nosso Mestre e Salvador Jesus. Amém. Amados irmãos, na semana passada circulou a notícia de que o ministro do STF, Edson Fachin, ele anulou o julgamento do ex-presidente Lula e assim tornou o nosso ex-presidente mais uma vez elegível para algum posto político. E junto com essa notícia veio uma onda devastadora de posicionamentos pró e contra os dois principais expoentes políticos em nosso país. Hoje, a figura do atual presidente Bolsonaro e a figura do líder da oposição, o Lula. É televisão, é rádio, é páginas de notícias da internet, é Facebook, é WhatsApp. Em qualquer lugar que pudesse se disseminar essa tensão opositora, ali nós vimos isso acontecendo. Mas mais do que uma simples disputa de posicionamento político, o que nós conseguimos ver é uma verdadeira briga de busca pelo poder, pelo engrandecimento, pelo status. O importante é que um prevaleça sobre o outro. E a gente sabe que isso também não se restringe somente ao poder político. Infelizmente, nós sabemos que isso está presente em todos os âmbitos da nossa vida. Quando eu li os textos do nosso culto pela primeira vez nessa semana, foi meio que automática a comparação entre a busca pelo poder e status com aquilo que também pediram os dois discípulos de Jesus, Tiago e João. E eu vou explicar o porquê. No trecho do Evangelho de Marcos, que nós lemos agora há pouco em nosso culto, nós vemos Jesus e os discípulos caminhando por uma estrada em direção a Jerusalém. Conforme o relato bíblico, a gente consegue até imaginar a cena. Jesus indo na frente e os discípulos espantados iam atrás dele. E ainda outras pessoas que iam com eles também estavam com medo. Jesus, ele já havia lhes falado no final do capítulo 8 sobre o que queria acontecer lá em Jerusalém. E agora, então, eles estavam rumo a esta cidade. E percebendo a situação desconfortável dos discípulos, mais uma vez Jesus os chama e de novo lhes fala sobre as coisas que estavam para acontecer. Eles veriam zombaria, cuspes, açoites. Eles veriam a morte do seu mestre, do Filho de Deus. Mas Jesus completa falando que depois da morte, no terceiro dia, o Filho do Homem ressuscitará. E aí então se destacam na história dois apóstolos, Tiago e João, dois irmãos, dois filhos de Zebedeu. Eles se achegam a Jesus e pedem para que ele lhes coloque ao seu lado no reino glorioso, um sentado à sua esquerda, outro sentado à sua direita. E mesmo caminhando junto com Cristo para a sua morte, os dois eles conseguem naquele momento focar o seu pensamento em como se destacar mais do que os demais discípulos de Jesus. Nós poderíamos até falar mal destes dois apóstolos por a sua atitude, mas Pedro e Tiago, eles nos lembram exatamente como que nós somos. O desejo de ser maior que o outro, isso está enraizado dentro de cada pessoa. E assim como Tiago e João, nós também muitas vezes queremos estar acima dos outros. Os outros discípulos, quando eles ouviram então esse pedido de Tiago e João, automaticamente ficaram zangados. Por quê? Porque eles também gostariam de ter esse lugar de destaque. Afinal de contas, eles eram em 12. Por que 2 mereciam esse lugar e os outros 10 não? E como eu disse no começo da nossa mensagem, isso acontece não só no meio político, não só entre os discípulos de Jesus. Isso acontece dentro de casa,
isso acontece no local de trabalho, isso acontece até mesmo com irmãos da fé em Cristo Jesus. O ser humano, ele tem o prazer no lugar de destaque. O ser humano tem prazer da valorização de si mesmo. Muitas vezes, nem que isso custe a desvalorização do outro. Mas quando nós confrontamos isto com a palavra de Deus, criamos então uma situação de desconforto, de dúvida, de incerteza e muitos outros tipos de problemas que dificultam ou destroem a nossa vida e a vida das outras pessoas. Além disso, provocam a ira de Deus. Isso é o pecado. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 7, é o pecado que ainda habita dentro de mim. E é exatamente por causa do pecado que nós nos afastamos de Deus. Mas Deus, ele vem e faz uma aliança conosco. Uma aliança onde ele escolhe não levar em conta o nosso pecado. Deus, ele decide que vai passar uma borracha na nossa dívida com ele para que nós possamos viver a nova vida, a vida a partir do perdão. E no Evangelho de hoje, Jesus, ele ensina os seus discípulos e ensina a nós também como que nós vamos viver esta nova vida perdoada por sua obra redentora. Jesus, ele explica carinhosamente para os discípulos que eles não podem brigar pelo poder, que entre eles não deve ser assim, pois o que define o caráter da nova aliança não é o poder, mas é o serviço. E Jesus ilustra isso fazendo uma comparação justamente com as autoridades seculares, aquelas autoridades que dominam, que mandam, que querem poder e mais poder para si. Jesus fala mais uma vez: entre nós não pode ser assim. Entre nós, os que quiserem ser importantes, esses devem servir, não serem servidos. E Jesus, ele demonstra isso de uma maneira concreta em uma outra ocasião que está registrada lá no capítulo 13 de João, quando ele, o mestre, se ajoelha para lavar os pés dos seus discípulos. Com essa atitude, ele que tem autoridade e poder de verdadeiro Deus, ele se coloca numa posição de humildade, de lavar os pés daqueles que o seguiam. E ele ainda explica: se eu, o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Jesus, o Filho de Deus, ele veio para servir e dar a vida por todos. E nós hoje, que vivemos nesta nova aliança, aliança essa que o profeta Jeremias nos anuncia quando ele diz: quando este tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais me lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. O profeta, ele nos aponta para a nova aliança. E a nova aliança agora ela não é mais regida pelo peso da lei e pela oferta de sacrifícios em favor da transgressão desta mesma lei. Não é uma aliança onde se busca apresentar os méritos próprios perante Deus. Mas esta nova aliança ela é regida pela graça do Senhor. E essa graça ela é caracterizada pelo serviço. E o nosso culto é o lugar onde a palavra serviço melhor aparece para nós cristãos. Porque primeiramente, antes de tudo, Deus vem a nós e Deus nos serve com o seu perdão, com o alimento de sua palavra, com a Santa Ceia. E aí então, depois disso, nós passamos a servir ao nosso Deus, com o nosso louvor, com a nossa oração, com as nossas ofertas de gratidão e também com uma vida de arrependimento e confiança. Mas quando este serviço está apenas na atitude do outro, sendo eu o único beneficiado, isso apenas nos mostra onde que nós erramos. Isso mostra o quanto dentro de nosso coração o erro está presente. Assim como estava presente no coração e no pensamento dos irmãos Tiago e João. Muitas vezes nós achamos que por estarmos próximos a Cristo, por estarmos unidos ao nosso Salvador, de estarmos ali com a certeza de que Ele está sempre caminhando conosco, nós estamos livres de graves erros e nos sentimos às vezes no direito de reservar a nós um lugar de destaque. Contudo,
Não cabe a este momento de mensagem cristã fazer um julgamento sobre quem age dessa forma. Mas a mensagem deste culto é para alimentar você, cristão, com a palavra da verdade e deixar claro que é Deus quem age em nosso favor. O autor da carta aos Hebreus, ele nos deixa isso muito claro quando ele mostra que Jesus, como um grande sacerdote, ele ofereceu a si mesmo como sacrifício na cruz do Calvário, para desta forma nos ligar de volta ao Pai, através da aliança de perdão no seu próprio sangue, por meio da fé. E esta fé agora é vivida no nosso dia a dia. E por mais que conheçamos a verdade agora, o pecado que ainda habita em nós, como Paulo falou, irá nos levar a querer ocupar sempre os lugares de honra, o lugar de ser o mais importante, o lugar que destaque o brilho sobre mim. E o texto bíblico mostra que os outros discípulos ficaram tão indignados quando Tiago e João fizeram isso. E aí Jesus, então, quer lembrar não apenas a Tiago e João, não apenas aos outros apóstolos, mas a todos nós, que em qualquer grupo ser servido pode sim significar sinal de importância. Mas entre os cristãos, entre a família da fé, se você quer ser o mais importante, então seja o que melhor serve. E diante de notícias de disputas entre poderes políticos, entre notícias onde a gente vê que um quer ser mais importante que o outro, entre discussões que acontecem entre amigos, entre familiares, entre irmãos na fé por causa de outras pessoas que apenas estão satisfeitos em serem servidos e não servir, Jesus então deixa o exemplo para cada um de nós. Nós devemos lutar contra a nossa natureza pecadora, uma natureza que quer sempre servir a si mesmo, não importando o que o outro sente, o que o outro pensa. Nós precisamos fazer exatamente como diz o salmista, guardar a palavra de Deus em nosso coração para não pecar contra Ele. Precisamos guardar essa maravilhosa e preciosa dica de Cristo Jesus, o Salvador que primeiro nos serviu, para que nós agora também estivéssemos prontos a servir a Ele, mas também uns aos outros em amor. E assim nós vamos fazer a diferença, segundo a vontade de Deus, porque Jesus ele nos garante, assim como eu os amei, amem uns aos outros também. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. E que assim, o nosso bom Deus abençoe a todos nós com a sua graça e amor. E não esqueçam, entre nós não pode ser assim. Amém. Queridos irmãos, normalmente, neste momento do culto, nós cantamos um hino, as nossas ofertas são recolhidas, nós não estamos reunidos presencialmente na igreja e não vamos passar o prato de oferta, mas é uma boa oportunidade para que a gente reflita a respeito das nossas ofertas e daquilo que Deus espera, daquilo que Deus orienta o seu povo a agir na sua vida. E um dos critérios que Deus ensina na sua palavra a respeito das ofertas tem a ver com a voluntariedade. Deus não quer que nós enxerguemos, olhemos para as nossas ofertas simplesmente como uma obrigação. Ele quer que nós voluntariamente nos propusemos, que a gente se coloque à disposição para colocar os nossos bens à disposição do reino de Deus e do sustento da sua igreja. Deus não quer que nós ofertemos por causa de qualquer tipo de cobrança. Ele quer que a gente, antes de ser cobrado, que a gente se antecipe e dê esse passo e voluntariamente ofereça aquilo que os bens que Ele coloca à nossa disposição para a manutenção do trabalho, da pregação do Evangelho ali onde você está e no mundo. Nós sabemos que existem pessoas que estão em dificuldade nesse momento de pandemia e a você, nosso irmão que está em dificuldade, nós inclusive incentivamos que você entre em contato conosco, especialmente se você morar aqui em Sorriso, para que nós possamos também nos mobilizar como congregação e lhe ajudar. Mas se Deus não permitiu que a sua renda fosse de alguma forma prejudicada durante esse período de pandemia, nós convidamos que você continue seguindo a orientação da Palavra de Deus e ofertando de maneira generosa. Que Deus abençoe quando os cristãos colocam seus bens à disposição do reino de Deus.
Sim, é verdade, ó pecador, por ti Jesus, o Salvador, baixou a terra que sofreu, em teu lugar na cruz morreu. Porém na tumba não ficou, mas sobre a morte triunfou, e vivo está nos altos céus, meu fiador perante Deus. Confie em Cristo, ó coração, por sua morte tens perdão, a sua graça que terás, e sua glória lá verás. Querido Deus, Pai, nós chegamos diante de Ti com louvor, com ações de graças, porque Tu és o nosso Deus de amor. Louvamos-Te porque sempre o Senhor ouve as nossas orações. Agradecemos-Te por seres o nosso refúgio e fortaleza. Como o Senhor sempre foi bondoso em nos ouvir, novamente nós levantamos as nossas súplicas na certeza de que Tu continuas nos ouvindo. Sabemos, Senhor, que nós estamos longe de sermos perfeitos. No entanto, avançamos na direção ao prêmio do chamado que Cristo nos faz. A nossa caminhada aqui nesse mundo está cheia de falhas, de imperfeições e de pecados. Por isso nós chegamos diante de Ti, não com a nossa própria justiça, mas com a fé no perdão e na justiça de Jesus, o nosso Salvador. Conforme a Tua promessa, perdoa-nos, Senhor. Certos do Teu perdão, através do Teu Filho, ajuda-nos a esquecermos os pecados e os erros do passado, para que possamos sempre de novo recomeçar, com o amparo do Teu Espírito Santo, uma nova caminhada sob a luz e direção da Tua Palavra. Dá-nos renovada coragem e força para que possamos enfrentar o futuro. Confiando em Tua Palavra e nas Tuas promessas, nós caminhamos sem medo em direção ao futuro, na certeza de que Tu estás conosco. Especialmente ao lembrarmos do Evangelho de hoje, assiste-nos com a Tua graça, para que sejamos mantidos na humildade de servos Teus e do próximo. Dá-nos forças para que possamos evitar o orgulho, a vaidade e a soberba de querermos ser mais do que os outros, de querermos ser considerados mais do que os outros. Mas dá-nos também a capacidade de sermos servos Teus e do nosso semelhante. O que nos recomendaste, o que o Jesus recomendou também a Tiago e João no Evangelho. Oramos por nossa congregação, por todas as congregações da nossa igreja. Pedimos que o Senhor derrame sempre em abundância a Tua graça e a Tua proteção a todos os irmãos da fé espalhados pelo mundo. Também suplicamos que o Senhor olhe pela nossa pátria tão conturbada, com problemas de corrupção, de desvios de ética, de moralidade, com problemas na saúde do nosso país. Impede os maus conselhos e as artimanhas daqueles que querem impedir a livre manifestação da Tua igreja, que está aqui para anunciar o Evangelho da salvação de Jesus Cristo. Cuida de todos aqueles que sofrem. Querido Deus, nós confiamos no Teu amor e na Tua graça. Por isso, estende a Tua mão abençoadora sobre nós. Nós queremos continuar Te servindo e, por isso, permanece conosco, com o Teu amor, com o Teu amparo. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Amém. Queridos irmãos, nós estamos gravando esse culto antes
de o decreto sair, para ver como é que vamos ficar de programações para as próximas semanas. Por isso nós queremos incluir os avisos desse culto na descrição desse culto, e se alguma coisa mudar, a gente quer colocar também nos comentários dessa postagem, desse vídeo. Nós agradecemos a você que nos acompanhou até aqui, a você que também vai participar desse culto, vai escutar a palavra de Deus depois. Nós incentivamos que você possa curtir, compartilhar esse material, comentar, para que o sistema entenda que esse é um vídeo que você achou importante e possa fazer esse vídeo chegar em mais gente. Agradecemos também a todos aqueles que trabalharam nos bastidores para a publicação desse vídeo. E na próxima semana teremos aí um novo culto sendo publicado no sábado à noite, sempre às 18h30, e nós esperamos pela sua audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.